E pessoal, seguinte, hoje estamos aqui com o VAP, novamente, para poder falar um pouquinho mais sobre o novo Legion 5i, que nós mostramos aí recentemente em unboxing. O pessoal tá louco, pessoal, VAP, o pessoal tá pedindo pra gente mostrar, fazer o review dele logo e tudo mais. Hoje nós vamos mostrar pra vocês alguns testes, né, que o VAP fez aí durante uma semana. Deixei o notebook uma semana inteira com o VAP. Oi. Explorou aí, quantos jogos? Uns 10 jogos aí no total aí, tipo, vários testes. Então hoje nós temos algumas conclusões pra passar pra vocês de como é que o Legion 5i, ele tá se comportando, né? Porque a gente sabe que em 2021 pra 2022, o Legion 5i da geração passada, ele era referência porque ele era muito forte, ele era gelado, então não esquentava muito, e o conjunto em si dele era muito bem acertadinho, né? Vamos ver se esse novo Legion 5i versão 2022, se ele continua forte, se ele continua gelado, que aí é um ponto que a gente vai ter que ver, e se o conjunto dele também tá equilibrado, né? Só relembrando, pessoal, que não tá por dentro desse novo notebook, esse é um lançamento da Lenovo, né? O Legion 5i versão 2022, ele tá com o i7 12700H, que tá muito forte. Processador referência que a gente tem por enquanto. É o melhor, né, que já passou por aqui. Ele tá no Alienware M15R7, ele tá no Zephyrus M16 também. Tá nesse Legion 5i e tá em alguns outros notebooks que a gente não trouxe aqui no canal ainda, mas por enquanto é simplesmente o melhor processador que já passou. Ganhou até do i9 lá do ZenBook, mas aqui do ZenBook não conta tanto. E esse cara aqui tem uma 3060, uma RTX 3060 e uma 3060 muito forte, tá? Uma 3060 de 140 watts. Nós estávamos acostumados até metade de 2022 com 3060 de até 130 watts, né? E quanto mais watts tem a placa de vídeo, mais potente ela consegue ser, ao mesmo tempo que talvez esquente mais também. Então aqui a gente tá vendo que esse Legion ele tá com um processador mais forte, mas que o i7 ele talvez esquente um pouco mais por ter mais força, né? Que ele consome mais watts, e a placa de vídeo também tá consumindo mais. Então assim, a Lenovo tem que ter dado um boostzinho legal na refrigeração desse notebook. O que mais? Esse notebook tem Mux Switch, né, VAP? Então não faz diferença rodar na tela externa. Ele tem Mux Switch, todos os testes em Full HD foram feitos na tela dele mesmo, sem a placa de vídeo integrada funcionando, né? Somente na RTX 3060. E ele tem também a opção de overclock no próprio software da Lenovo. Então é uma opção bem fácil, com 3 cliques você ativa ali no máximo, e todos os testes foram feitos com esse overclock no máximo, pra gente ter o máximo de desempenho sem ter nenhum ponto negativo. Ele não crashou, não ficou instável, então a gente usou no máximo que ele tem a oferecer de fábrica. É um overclock bem fácil, você não vai perder garantia nem nada, não tem risco de queimar seu notebook, é um overclock que qualquer um pode fazer, por isso que a gente fez, porque tá no software da Lenovo, é só você clicar ali, então eu acho que é um recurso válido de você utilizar. Mas enfim, vamos começar com os testes, então, padrão, vamos ver como é que esse i7 12700H tá se saindo, né? Você fez alguns testes no Cinebench, que é um software para estressar processador, e aí, como é que esse i7 saiu? Ele no Cinebench tem o teste multicore e single core, né? No multicore ele pega 17.684 pontos. Que é muita coisa. Muito forte, ele fica em segundo lugar atrás do Zephyrus, que é o que a gente vai usar como referência, né? A baliza. Por isso que ele tá pintado de roxo na tabela, inclusive, né? O amarelo é o Legion 5i e roxo é o Zephyrus, que é a nossa meta, vamos dizer assim, nosso principal concorrente. Tem o mesmo processador, tem uma pequena diferença de placa de vídeo, mas a gente sabe que ele também é muito forte. Então, dá pra ver nessa tabela aí que embaixo do Legion 5i, que pegou 17 mil pontos, que é muita coisa, né? Tá o Alienware M15R7, que também tem o i7 12700H. Então, o Legion 5i parece que, apesar de ter o mesmo processador que é o i7 12700H, tá muito bem aplicado. Tá tão bem aplicado quanto o Zephyrus, que é um cara que a gente bota no nosso pódio. O Zephyrus aplicou muito bem esse processador, mas a Lenovo também aplicou bem pra caramba aí, ficando bem colado nele, né? E dá pra reparar que nesse ranking do Cinebench Multicore, os 3 primeiros são os notebooks com i7 12700H, pra ver o quão forte tá esse processador. Mas principalmente os 2 primeiros, que tem uma diferença bem discrepante com relação aos outros, inclusive com relação ao Ryzen 7 6800H de sexta geração. Você também testou o single core, né? O single core ele mantém a posição, continua em segundo lugar, na frente do Alienware e atrás dos Zephyrus. Aqui a diferença é um pouco menor, porque a diferença de aplicação do processador no notebook não importa tanto nesse caso, né? Sim, single core e outra coisa, né? Os Intel de 12ª geração, eles estão muito fortes no multicore, porque eles são agora 1420, se não me engano. 14 núcleos, 20 threads. Por isso tem muitos threads ali, muitos núcleos, por isso que eles vão bem no multicore. Single core você pega apenas um núcleo, né? Aí não é tão diferencial desses Intels, e acho que não teve uma evolução tão grande no núcleo único
com relação ao que teve nos núcleos, né, gerais, na quantidade de núcleos gerais. Mas só por curiosidade, ainda assim é o segundo colocado. Então, sim, o Legion 5 tá com um processador muito forte. Mas beleza, com relação ao processador, meio que já esperado, esse processador a gente tá muito fã da Intel. O Ryzen tá ficando para trás, inclusive. Agora, um ponto que acho que muita gente deve estar se perguntando nesse momento é com relação à temperatura desse notebook. Porque no passado ele era o mais gelado de todos, assim, ele era muito elogiado na questão de refrigeração. Esse ano, essa nova versão, mudou ou ele continua gelado? A gente não pode mais chamar ele de notebook gelado. Já não é mais tão como geladinho, era né? Na versão com Intel 11800H. Mas eu também não classificaria ele como quente. Certo. Porque a gente pode dizer que ele tem dois cenários. Em alguns momentos, como a gente já conhece desse processador, do 700H, ele vai usar o turbo, ou seja, ele vai consumir muito mais energia, ele vai aumentar bastante o clock e isso vai aumentar a temperatura. Sim. Só que isso não acontece durante todo o seu jogo. Normalmente, nos momentos iniciais, vai acontecer com mais frequência. Na hora que você abre o jogo, né? E pode, de vez em quando, em algum momento onde ele sentir que precisa de mais energia para o processador, ele aumentar o consumo e o clock e a temperatura subir um pouco. Nesses casos, pode assustar, ficando na casa dos 90, 95 graus. Aham. Só que, no geral, quando ele tá no comportamento normal dele, aí a temperatura é bem tranquila, fica entre 70 e 80 graus, que a gente já conhece da linha Legion. Sim. Ele continua bem eficiente em refrigeração. E na placa de vídeo, que também é uma preocupação, né? A temperatura máxima dela foi de 78 graus nos Bem tranquilo. momentos que ela estava usando toda a sua potência, os seus 140 watts, e em cenários onde ela estava sendo bem estressada. A temperatura de placa de vídeo é bem tranquila. O Vap tá me comentando aqui que é o seguinte, esse Legion 5i, uma coisa que a gente tem que começar a analisar a partir desse vídeo pra frente, que a gente não analisava tanto, é a questão de quanto que o processador tá consumindo em watts e o quanto que ele tá gerando de calor. Porque o Vap tá falando, 50 watts é a média de consumo do processador que a gente vê Sim. nos jogos. E com 50 watts ele não passa de 80 graus, tá falando. Ele fica ali nos seus 80, 80 e poucos, né? Um cenário entre 70 graus e 80 graus. O que tá excelente. E 50 watts é o comum. Só que como o Vap falou, de vez em quando ele habilita o turbo, que é onde ele, em vez de consumir 50 watts só, ele sobe para os seus 90 watts de consumo no processador, que é muita coisa. Mas o Legion 5i, ele dá esse turbo pro processador, né? Ele libera esse turbo para ele pegar, de repente, mais performance, solucionar ali os cálculos mais rapidamente. E aí ele chega nos seus 90 e poucos graus, né? É um ponto, ao contrário do que a gente via no Dell G15, que esquentava e perdia performance. Sim. Aqui é o contrário, né? Ele vai esquentar para te entregar mais performance. Exato. Então não é um ponto de preocupação. Ele esquentou porque ele aumentou a potência dele para entregar aquele resultado mais rápido. Sim. Assim que ele terminar, ele já concluiu aquela tarefa, ele vai voltar. O clock vai diminuir, mas é porque ele não tem necessidade. Não é uma Sim. questão de temperatura atrapalhando no desempenho. Ele não tá sofrendo throttling, pelo contrário, ele identifica tipo, dá pra entregar mais. Aí ele vai lá, te entrega mais, esquentando um pouco, aí ele percebe, tá esquentando um pouco demais, aí talvez ele volte ali pro consumo normal. Então não tá um notebook geladinho, porque de vez em quando ele chega a esquentar, Sim. mas ele também não tá um notebook quente. Pra mim, tá tranquila essa temperatura, não me preocuparia em resolver ela e ir atrás dela. E a partir desse vídeo aqui, a gente tem que começar a pensar mais nessa questão de watts com relação à temperatura e não só a temperatura por si só, porque ambos estão correlacionados, né? Mas beleza, limamos temperatura, vamos falar um pouquinho sobre as performances que nós tivemos nos jogos, né? E esse Legion 5i, ele quebrou alguns recordes nas nossas tabelas de benchmark, né? O primeiro recorde foi no jogo Horizon Zero Dawn, né? Que é um jogo que a gente testa em todos os notebooks possíveis. É o nosso jogo favorito para benchmark, porque a gente tem muito banco de dados, né? A gente testou muito notebook nesse jogo já. E esse Legion 5i pegou simplesmente a primeira posição, né? Foi, ele pegou 101 FPS na frente de notebooks com RTX 3070. Sim. Porque Horizon é um jogo muito bom porque ele usa muito do processador e da placa de vídeo. Exato. E o forte desse cara é o processador. Então, com esse processador muito bem aplicado, ele consegue compensar a diferença que ele teria para uma 3070 Sim. do Alienware e do Helios. Isso em Full HD, né? Que também exige menos da placa de vídeo. Então, ele fica na frente de todo mundo, ele fica na primeira posição, o que mostra que ele é um conjunto muito bem equilibrado. Melhor do que nesse jogo, lembrando, tá? Nesse jogo em específico, ficou melhor do que o Alienware, por exemplo, o Helios 300, né? Melhor do que os Zephyros também, que já pegou uma pontuação muito grande. Então, primeiro recorde que ele bateu, o Horizon Zero Dawn, isso em Full HD. Se a gente aumenta para 2K, o VAP também fez um teste, aí para 2K teve que plugar um monitor externo, né? Porque a resolução do notebook não é 2K. Em 2K ele cai ali para terceiro lugar, né? Aí a gente começa a ver que as 3070 ou as 3070 Ti conseguem pegar uma performance melhor, mas também a diferença não foi tão grande não. Em 2K ele não fez feio não, ele ficou acompanhando até as 3070, né? Não foi tão grande.
2 FPS atrás da 3070 Aham. e 5 FPS na frente da segunda melhor 3060. Sim. Então aqui mostra que mesmo em Quad HD colocando mais carga na placa de vídeo, ele ainda tá muito bem. Isso Nesse provavelmente- jogo ele ainda continua perto de uma 3070, até mais forte do que a 3070 Do Helios. do Helios original, com 110 watts. Isso provavelmente porque essa 3060 desse Legion, ele tá vindo agora com 140 watts, né? Então tá uma placa de vídeo com muito mais power ali pra entregar. Esse foi um dos recordes, então, Horizon Zero Dawn. Outro recorde que não vale tanto, mas no Red Dead Redemption 2 otimizado, a gente não chegou a testar muitos notebooks nesse Horizon, no Red Dead 2 dessa forma, que a gente aprendeu a configurar ele, né? Mas no Red Dead 2 também, em Full HD, ele pegou topo. Mas obviamente porque a gente não testou muita coisa, então a gente não testou os concorrentes dele ainda nesse formato, né? Mas pegou mais de 100 FPS, né? Ele passou a barreira dos 100 FPS. No Red Dead 2 ainda que é um jogo pesado, né? Ficou na média de 102. A outra 3060 que a gente testou nesse conjunto foi a do Gigabyte G5, Sim. que é com um processador mais fraco, né? Um i5 e uma 3060 de 105 watts. Que aí deu pra ver a diferença, né? Que faz aí tanto o processador quanto a placa de vídeo mais forte. Que você É um vê caldo que legal. os dois, eles empurram sim bem pra cima a performance. Só uma observação, você testou também 2K o Red Dead Redemption 2, pegou ali 74 FPS, então mesmo em 2K você vai conseguir rodar o jogo acima de 60 FPS, uma performance muito boa também aí pro Legion. Agora, outro resultado que eu diria que é outro recorde quebrado foi no Forza Horizon 5, outro jogo que a gente adora testar por aqui, porque estressa principalmente a placa de vídeo, né? Não foi o Legion 5 não pegou o recorde entre todos os notebooks possíveis que nós já testamos, mas foi o melhor resultado entre qualquer notebook que tem uma RTX 3060, né? Foi a melhor 3060 que já passou no canal nesse jogo, né? Sim, ele ficou na frente do Strix, que era até então o líder, né? Com placa de vídeo de mesma potência, só que com processador diferente. Então aqui a gente vê que o conjunto dele tá entregando em jogos diferentes, né? Sim. Forza, que usa muito a placa de vídeo, Horizon, que é mais equilibrado, ele consegue entregar uma ótima performance em todos os casos. Só pra também completar, a gente testou o Forza Horizon 5 em 2K também, porque quem vai comprar esse notebook talvez esteja pensando em colocar no monitor 2K, numa TV 2K. Dá pra rodar também, ele não fica tão bem em 2K, né? Ele fica ali num resultado mais mediano, não fica mais um recordista, mas também pegou uma taxa FPS bem aceitável mesmo em 2K Ultra, tá legal? Ficou acima de 60 FPS, que tá bem tranquilo pra jogar um Forza. Sim. Agora, um ponto onde ele não se destacou, porque a gente falou, Horizon Zero Dawn ele se destacou. Red Dead não conta porque a gente não tem muito banco de dados. Forza Horizon 5 Ultra ele se destacou também. Agora, um jogo onde ele não se destacou tanto foi Rainbow Six Siege, né? Um jogo que a gente também testa para estresses em processadores. E apesar dele estar num processador muito forte, o resultado dele não ficou entre os mais altos, né? Ele pegou 385 FPS de média. O que é bastante, né? É um FPS muito alto ainda, só que colocando na tabela ele fica em 6º lugar, né? A diferença para 423 FPS do Rogue Zephyrus, que é o recordista, parece bem grande, só que quando você coloca em porcentagem ela é menos de 10%. Exato. Então na prática você dificilmente vai sentir isso. E assim, o Rainbow Six Siege é um jogo que gera tanto FPS que cada vez que você roda o benchmark, ele pega um resultado diferente. Agora há pouco você estava me comentando que um dos benchmarks que você estava fazendo pegou 414, Pegou 414, né? Tá sem as informações de MSI, não foi o teste oficial, mas um outro teste que eu rodei foi para 414, o que leva ele para segunda posição, empatado com o Rogue Strix. Mas a gente vai deixar na tabela o resultado que a gente fez no teste oficial, que foi 385, mas só para avisar para vocês que, assim, ele tá entre eles ali, entre todos os notebooks que tem um i7 12700H, ele tá ali na média. Para falar a verdade, entre todos os notebooks com Intel de 12ª geração, né? Porque até o próprio Dell G15 com i5 12500H não fez feio, né? Aí no Rainbow Six Siege. Então, esses Intel estão muito bons. Mas, assim, não é que ele não surpreendeu. Ele pegou uma performance muito boa, ele só não foi um recordista como ele estava sendo nos outros testes também. Bom, mas é isso, questão de comparação são essas. Se você testou alguns outros jogos nesse notebook também, só pra galera ficar sabendo como é que roda esses outros jogos, né? Você testou Cyberpunk, Foi Cyberpunk, God of War, Spider-Man, Overwatch 2 e a Plague Tale Hacken, que é o lançamento. Então, só um resuminho, só pra galera saber mais ou menos como é que esse notebook vai se dar com esses jogos aí. Você consegue jogar todos esses jogos tranquilamente, cada um em uma configuração. Cyberpunk, se você usar o preset do Ultra sem Ray Tracing, você fica na casa de 60 FPS. O que eu não faria, tá? Cyberpunk é legal você jogar no alto, com algumas otimizaçõezinhas ali. E Cyberpunk é uma aplicação muito legal de Ray Tracing.
O Ray Tracing é muito legal. Pro teste eu coloquei no preset, né? Usei o preset médio com DLSS no modo qualidade. Você fica na casa de 45 FPS. Sem o DLSS não é tão legal porque você vai ficar abaixo dos 30. Uma dica, pessoal, se vocês forem jogar Cyberpunk, que agora tá em alta, todo mundo voltando a jogar, dá uma olhada no vídeo de um cara aqui chamado Digital Foundry. É um gringo, tá? Mas ele procura assim, Best Setting Cyberpunk 2077. Ele faz uma otimização no jogo que é bem capaz que você vai conseguir manter os 60 frames por segundo com Ray Tracing, mas com algumas qualidades desativadas, alguma coisa no baixo, outra coisa no alto, para deixar ali o jogo mais otimizado possível. Então a gente testa presets aqui pro vídeo, vai ficar padronizado, mas vai dar para chegar nos 60 frames por segundo mesmo com Ray Tracing, provavelmente com essas otimizações. Além de Cyberpunk, God of War. God of War, 92 FPS no alto e 77 FPS no ultra, então bem tranquilo para ele. Spider-Man também é um jogo que a gente tá vendo que ele vai pesar muito em placa de vídeo e em processador. E em temperatura também. Temperatura também. E você também consegue rodar no preset do muito alto, sem Ray Tracing, acima dos 100 FPS, com média de 106. Ligando o Ray Tracing, mantendo o preset alto da configuração base. O Ray Tracing no alto fica na média de 75. Se você sobe a configuração base para o muito alto e manter o Ray Tracing no alto, essa média vai cair para 54 FPS. A temperatura aqui é o que a gente comentou. De vez em quando sobe para os seus 90. Ele vai esquentar de vez em quando, normalmente mais no começo do jogo, mas no geral a temperatura vai ficar entre 70 e 80 graus, então é bem tranquilo. No Spider-Man é um bom exemplo para mostrar que, assim, reparem, sempre que ele tá esquentando é porque o consumo tá nos seus 80, 90 watts. Isso. Quando ele tá mais gelado é porque o consumo tá mais normal. Então é um bom exercício para vocês fazerem. Outro jogo? Overwatch 2, também lançamento, no baixo. 410 FPS, eu acho que tá bom. Simplesmente. Mas, cara, parece que o Overwatch 2 é um jogo mais CPU, então, do que o próprio Rainbow Six Siege, né? Que a gente achava que era o melhor jogo pra testar CPU, mas pelo jeito o Overwatch é mais leve ainda. E o Overwatch no baixo, ele vai muito no processador. No épico, ele já vai bastante pra placa de vídeo, só que aqui ainda fica acima da taxa de atualização da tela. Ele roda na média de 152 FPS, então você pode colocar o Overwatch 2 no máximo e aproveitar todos os 144 Hz da tela do Legion 5i. Tá bem otimizado. E por último, o lançamento, a Plague Tale Requiem, não sei como é que fala, mas o pessoal tá falando que é um jogo bem pesado aí, né? Lançamento dessa semana, saiu no dia 18. Ele tá bem pesado, ele usa toda a placa de vídeo do Legion 5i, do baixo até o ultra. E inclusive dá pra ver que nesse jogo ele consome 140 watts de power, né? Placa de vídeo, o processador fica bem tranquilo, na casa de 25, 30 watts. E a temperatura, por isso, também vai ficar ali na casa de 60 graus. E você também consegue jogar no baixo, médio e alto acima de 60 FPS. E no ultra, a média foi de 47 FPS. Certo. É um jogo de história, né? Acho que vale a pena. Então, é uma opção legal você habilitar o Ultra e ter toda a qualidade gráfica, porque é um jogo muito bonito. Exato. Bom, dá pra ver então que ele vai conseguir rodar tudo, lembrando tudo isso em Full HD, que é a resolução da tela desse notebook. Se você for jogar numa TV 4K, uma monitor 2K, aí é outra história. A gente mostrou alguns resultados em 2K pra vocês, mas majoritariamente você vai jogar em Full HD, que é a tela desse próprio notebook. E pra Full HD, a 3060 dele é mais do que o suficiente, eu diria. Você vai conseguir jogar com tudo no... Ultra eu acho meio desnecessário nos jogos. Acho que jogar no alto, habilitando um Ray Tracezinho, coisa do tipo, acho que fica interessante, tá? Por último, VAP, só pra a galera não fazer a galera esperar até o review, uma coisa que o pessoal tem cobrado bastante aqui no nosso canal é com relação a teste de bateria, né? E o VAP faz esses testes. Antes eu só falava no review, mas vamos começar a botar aqui também. Sim. Você fez o teste da bateria dele, onde ele fica ali com a tela na metade do brilho, né? Volume 30%. Volume 20%, o brilho na metade da capacidade da tela. Sem teclado RGB, com as coisas desligadas, né? O que o notebook permitir de modo de economia de energia, né? Nesse caso foi no modo silencioso pelo FNQ e no modo híbrido automático, que quando você tira ele da tomada, ele vai desabilitar a RTX 3060, vai usar somente a placa de vídeo integrada. Isso você consegue fazer no software da Lenovo, né? O Lenovo Vantage. Tudo isso são os passos que o software da fabricante vai te dar. Sim. Nenhuma opção por fora, nenhuma opção mexendo em BIOS, por exemplo. É tudo coisa que você, usuário, vai poder fazer. E rodando um vídeo em Full HD, ele durou 299 minutos, né? Sim. São as 5 horas. Então, é um tempo bem bom. Bem bom, não é surpreendente. Por exemplo, o Zephyrus dura muito mais porque ele tem uma bateria muito maior. A bateria é de 60 watts hora, né? 60 então, watts hora a bateria do Legion.
Só que assim, 5 horas fora da tomada. E é aquilo, né? 5 horas no nosso teste. No uso mesmo vai durar menos, porque depende do que você vai usar. Mas é um tempo suficiente pra você ir pra uma aula, fazer algum trabalho. Dificilmente você vai ficar 5 horas o tempo inteiro longe de uma tomada com um notebook gamer. Sim. Então é uma bateria bem interessante aí. Mas é isso. Esses foram os testes que o VAP fez durante essa uma semana. A gente ainda vai fazer review desse notebook aí. Pra concluir, dá pra dizer que ele talvez seja o melhor notebook com uma RTX 3060 atualmente, com relação à performance pelo menos, porque apesar dos Zephyrus ter pego números melhores em processador, quando você fala de placa de vídeo, o Zephyrus tem uma RTX 3060 de 120 watts. Isso talvez tenha feito ele pegar menos performance ali no Forza, em alguns outros jogos onde o Legion venceu. Então, por enquanto a gente não testou outras opções com 3060 mais atualizadas, ele tá talvez liderando como o melhor notebook com uma 3060 aí. Para quem tava se perguntando com relação ao aquecimento, porque o público do Legion se importa bastante com resfriamento, né? Ele tá bem na questão de dissipação de calor, só que assim, em números ele vai escantar porque o power tá muito mais agressivo nessa nova geração da Intel, né? Então é só uma observação que você tem que ficar sabendo aí. Mas pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esse Legion a gente comprou muito com os Zephyrus, mas o Zephyrus custa mais ou menos uns 11 mil reais em promoções, talvez um pouco mais, e o Legion 5i já apareceu por menos de 8 mil reais em promoções, né? Sim. O pessoal pegou por 7.800, alguma coisa assim, nas promoções mais agressivas que teve. Essa é a versão 2022, e caso você não saiba onde encontrar essas promoções, pessoal, vem participar dos nossos grupos de promoções. A gente tem grupo tanto no Discord como também no Telegram. O TC posta, mano, acho que pelo menos uma promoção por dia ele posta lá de algum notebook. Pelo menos um notebook por dia aparece. Às vezes aparece uns 5 de uma vez só, tá? Ele vai caçando cupom de desconto e cashback e vai mandando pra galera. Então se você tá correndo atrás de algum notebook ou até periféricos pro seu setup, vá lá nos nossos grupos, vou deixar os links aqui na descrição, fechou? Mas é isso, espero que vocês tenham curtido. VAP, valeu aí pelos testes e vejo vocês então no próximo vídeo. Até mais, valeu. Falou!